Bom dia pessoal. Estamos ao vivo, sexta-feira, hoje, dia 27 de junho de 2025. Iniciando mais um Sextou com Cardiologista. É muito bom estar com vocês. Hoje nós vamos conversar mais aprofundadamente sobre um dos tópicos que a gente colocou dos 8 essenciais, dos 8 pontos essenciais para ter saúde. Um deles era alimentação saudável. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Regiane. Agda, bom dia também. Sejam muito bem-vindas. Pessoal, hoje eu preciso bastante do chat de vocês, das perguntas, tá? Nós vamos fazer um bate-papo bem bacana. Eu vou trazer algumas coisas bem interessantes para vocês sobre alimentação saudável. É um tema muito abrangente, mas do jeito que eu vou colocar para vocês, vocês vão entender uma visão sobre a alimentação saudável que a cardiologia traz. Tá? Bom dia, minha filha Camila, seja muito bem-vinda. Tá, pessoal? Então, assim, eu vou começar mostrando para vocês aqui, só para a gente fazer uma revisitação no que a gente conversou na semana passada, na sexta. Tá? Então, quando a gente segue as diretrizes da Associação Americana de Cardiologia, ou American Heart Association, nós temos os 8 essenciais da vida, ou os 8 passos essenciais que são importantes para ter saúde. Bom dia, Evandro, seja bem-vindo, meu irmão. Nesses 8 passos, nós temos a alimentação saudável, a atividade física, o controle de diabetes, o controle do peso, o controle do colesterol, controle da pressão arterial, a cessação do tabagismo e a qualidade do sono. Tá? Nós falamos um pouco sobre esse projeto na semana passada e ficamos da semana passada em diante, nas próximas 8 semanas, aprofundar um desses temas a cada dia, estando aberto, pessoal, para qualquer dúvida que vocês tenham em relação aos outros temas também, tá? Vamos aproveitar aí para interagir. Então, se tiverem alguma dúvida sobre alguns desses tópicos ou alguma dúvida cardiológica, pode colocar para a gente no chat, a gente vai conversando, tá? A ideia de nós estarmos online com vocês é justamente ter essa proximidade, tá? Então, não adianta vocês acordarem cedo, eu estar aqui cedo ao vivo com vocês, se não for para tirar essas dúvidas nesse momento. Então, aproveitem a oportunidade, tirem as dúvidas, vamos conversando, vamos fazer uma manhã de sexta-feira muito rica em termos de conhecimento e saúde, tá? Então, pessoal, o que eu precisaria ver com vocês é o seguinte. Hoje, nós vamos conversar sobre esse tópico que é alimentação saudável. E o que eu vou trazer para vocês é um resumo do material que eu usei no meu mestrado, que foi o Guia Alimentar para a População Brasileira. E na sequência ainda eu vou deixar aqui no chat o telefone, o WhatsApp da Franci, tá? Que eu vou mandar para ela o Guia Alimentar em PDF. Se alguém tiver interesse, chama ela nesse WhatsApp que ela encaminha para vocês o link. Pode ser, Franci? Então tá joia. Então, pessoal, é o seguinte. Deixa eu passar aqui. Ampliar essa telinha aqui. Vamos começar conversando então sobre esse material aqui, tá? De tudo que eu encontrei até hoje em termos de qualidade sobre alimentação, a melhor ferramenta que eu achei foi esse guia. E depois eu vou mostrar para vocês como realmente não só a melhor qualidade, mas foi também eleito por uma revista americana como um dos melhores materiais em termos de alimentação saudável, tá? Guia Alimentar para a População Brasileira. Se porventura vocês buscarem na internet isso, vocês também conseguem baixar o PDF dele, tá? Então, quem não conseguir baixar
ele é gratuito. Quem não conseguir baixar, chama a França, depois eu vou deixar o WhatsApp dela ali no chat, e daí eu peço para ela encaminhar para vocês que eu tenho baixado aqui, tá? Então, assim, pessoal, o Guia Alimentar foi escrito em final de novembro, foi no final da edição, segunda edição em final de novembro de 2014, tá? E em 2015 eu iniciei o mestrado e era sobre alimentação saudável. Como assim? O que foi a temática do mestrado? Eu usei o guia como intervenção em 2 grupos de pacientes obesos e a gente avaliou vários marcadores desses pacientes posteriormente. Então, o que a gente avaliava? A gente avaliava sintomas de dor, de bem-estar, marcadores inflamatórios, exames de colesterol. Então, fizemos uma série de exames, bioimpedância, onde a gente avaliou como se comportavam esses pacientes quando eles seguiam o guia alimentar por 3 meses. O resultado é incrível, principalmente no quesito dor. É incrível como dor crônica se alivia quando a gente tem uma alimentação saudável e quando reduz o peso, tá? Então, sobre o que trabalha o guia alimentar? Essas engrenagens aqui demonstram muito bem como que opera esse guia. Não é só uma questão de comida em si, mas é uma questão de saber comer. Tá? Então, ele trabalha em termos de alimentos, sim, conhecer os nutrientes, conhecer os alimentos e trabalhar a combinação desses ingredientes. Tá? De que forma? Nutrientes, evitar ao máximo possível alimentos hipercalóricos, os açúcares, tá? O excesso de gordura. Quando a gente fala em ambientes, ela faz parte da engrenagem da alimentação saudável. Onde você vai adquirir os alimentos? É naquela conveniência que fica lá com um tempo de alimento de 6 anos até o vencimento, cheio de produto químico? Ou é na feirinha da comunidade, ou é diretamente do agricultor, do colono? Onde que você está adquirindo? E onde comer? Você está no fast food, está num local muito barulhento, está naquela pressa, está na correria, ou você está se alimentando em casa, fazendo a sua comida, preparando o seu alimento, tá? E isso se encerra nessa engrenagem aqui, que são as atitudes e os comportamentos. O modo de você comer, quando você partilha habilidades. Vou dar um exemplo: você está em casa cozinhando com o filho, com a filha, e você está ensinando a fazer a comida, partilhando habilidades, fazendo com que a criança entre junto nesse ambiente saudável de se alimentar corretamente. O preparar o alimento é fundamental. Nós perdemos muito dessa nossa habilidade e a gente quer velocidade, a gente quer pressa. E é justamente isso que vai contra uma alimentação saudável. E aqui justamente a gente coloca planejar tempo para alimentação. Quando a gente coloca os alimentos, as atitudes e o comportamento e o ambiente que nós estamos inseridos, se a gente consegue articular essas 3 engrenagens, a gente consegue ter uma alimentação saudável. Estamos falando, Leandro, só em baixar peso, em controle de obesidade? Com certeza não. Não, nós estamos falando em proteção do organismo. Vocês têm que imaginar o seguinte: tem gente que tem um carro e quer colocar uma gasolina de melhor qualidade no veículo. Tá? Eu vou colocar uma gasolina com uma qualidade melhor para o carro. E qual é a qualidade que você coloca para o alimento dentro do seu corpo? Tá? A Camila me faz... Sempre que eu vejo Coca-Cola, eu lembro da Camila. Tá? Camila não tomava Coca. Então, abria a Coca-Cola em casa, servia todo mundo e a Camila não tomava Coca. Tá? E estava certa ela. Certa ela. É um alimento horrível. Um negócio muito ruim. Tá? Cheio de produto químico. Não tem como comparar a Coca com a água. Tá? Produto químico, conservante, açúcares a milhão. Tá? Só que é gostoso. Então a gente acaba fugindo do autocontrole, se corrompendo pelo que é bom. Aí a gente faz muita piadinha e a gente, como cardiologista, se entra em muita piadinha. Aqui, ó, essa aqui eu vou comer, essa picanhazinha cheia de gordura, eu vou comer em homenagem ao cardiologista.
Tá? Na verdade, nada é proibido que a gente faça. Tá? Eu ainda continuo tomando refrigerante. Não deveria, mas continuo tomando. Só que a quantidade que é em relação a outrora é muito menor. Muito menor. Não consegui chegar no nível da Camila ainda, mas. Ô Camila, você já voltou a tomar Coca-Cola ou continua não tomando? Hoje, a Ana aqui também não toma Coca-Cola. A gente abre, ela não toma. Pega a água e vai tomar água. Esse pessoal aí é bastante evoluído, tá? Então, não só nos alimentos. Ixi, Camila, agora só Coca Zero. Acabei de avaliar, de fazer uma análise sobre os estudos feitos com Coca Zero é pior do que a Coca normal. Se fosse colocar em parâmetros, tá? Ela tem, para a saúde, ela é pior. Mas em que sentido? No sentido de muito mais sal, se você vai ver, tem mais sódio. A Coca-Cola, sim, tem óbvio, muito mais açúcares dentro. Mas o açúcar você consegue consumir, tá? Com exercício físico, atividade física, Coca Zero, tá. Numa comparação que fizeram entre o que era melhor para o corpo, se era a Coca Zero ou a Coca normal, a Coca Zero era pior. Tá? Então, tomara que seja pouco. Tá? Mas, como disse, não é proibido. A gente só tem que realmente trabalhar a quantidade, tá? Grazi, bom dia, seja bem-vinda. Opa, tirou refri, Grazi. E totalmente conseguiu parar tudo? Tá? Isso é força de vontade, tá, gente? Porque não é tão fácil assim. Às vezes a gente está naquela rodinha de amigos e serve, a gente acaba tomando. E até falar que não é gostoso, é gosto, cada um tem um, mas uma coca bem gelada, no verão, cansado, eu sou suspeito a falar. Então a gente tem que se controlar, tem que trabalhar o autocontrole, tá? Aqui, pessoal, seguindo, eu vou apresentar a estrutura desse livreto, desse livro, tá? Se eu não me engano, são 130 páginas e de uma leitura bem agradável, tá? Então, tem a apresentação do livro, o preâmbulo, e aí o capítulo 1 do livro fala sobre os princípios desse guia, os princípios do guia alimentar. Basicamente, esse que a gente acabou de apresentar aqui atrás, para vocês, tá? Os princípios, eles se situam um pouquinho nessa parte aqui, ó. Aqui trabalha os princípios dele, tá? A escolha dos alimentos, então ele discorre sobre quais alimentos são ideais. Dos alimentos à refeição, não pensando que apenas a comida é importante, mas o modo que a gente come, tá? O ato de comer e a comensalidade. Tem se trabalhado muito, muito sobre os órgãos dos sentidos: olfato, paladar, audição, visão e tato. Quando vocês forem trabalhar alimentação, tentem usar ao máximo os órgãos dos sentidos. Sintam a textura do alimento, sintam o cheiro do alimento. Quando forem mastigar, sintam qual é a sensação de mastigar o alimento. Então, claro que se você pega alimentos saudáveis, uma fruta, por exemplo, uma maçã, e você começa a sentir ela comendo, é completamente diferente do que encher o tanque apenas, do que comer só para abastecer o corpo. Então, se nós conseguirmos ter uma relação melhor usando os sentidos, tá, você vai realmente ter uma relação com o alimento. Eles falam isso como comensalidade. Então, tentem trabalhar isso, tá? Grazi, que bom que não faz falta, tá? Água com gás vocês estão tomando, então, para sentir as bolinhas, pelo menos, vocês estão sentindo. Eu também tenho usado bastante. No dia a dia, em consultório, realmente é água, tá? Então, a gente acaba tendo uma hidratação mais saudável, porque uma opção é a água mesmo, tá? E quando a gente fala, nossa, precisa tomar um monte mesmo. O capítulo 5 fala sobre a compreensão e a superação dos obstáculos. Essas dificuldades que a gente tem, de às vezes você ter aquela pressa, comer com pressa, eu estou sempre atrasado, são engessamentos que colocam na vida da gente, essa pressa. A gente consegue fazer tudo, tocar o nosso dia sem a pressa na alimentação. Não há necessidade de comer com pressa
para ganhar 10 minutos. Ou comer rápido, almoçar ligeiro para daí descansar logo depois, tá? Então, essa aqui é a parte inicial. E aí vamos começar sobre os princípios aqui então, tá? O primeiro princípio que eles colocam no livro é o seguinte: a alimentação é mais que ingestão de nutrientes. A alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Então não é abastecer um tanque, não. É um corpo. Nós temos que trabalhar a saúde, nós temos que nos preparar para onde a gente quer chegar. Segundo, recomendações sobre a alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. Não adianta nós querer, porque na época da minha avó, não é mais a época da avó. Então, estamos numa época diferente. Pessoal, a facilidade que nós temos hoje de adquirir alimentos é incrível. Incrível. Temos supermercados perto de casa. Antigamente a gente consumia o que tinha e não tinha geladeira em casa. A carne, a gente guardava a carne em baldes de banha e retirava de lá para cozinhar. Não tinha geladeira. Então, hoje é outro tempo. E nesse tempo nós temos que entrar em sintonia com isso e entender que mesmo com as mudanças, a gente consegue ter uma sintonia e trabalhar adequadamente. O terceiro princípio que guiou o guia foi: a alimentação saudável deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Ou seja, nós temos que trabalhar o todo. A gente parece que é frescura dizer que nós temos que cuidar do planeta. Não é frescura. A gente tem que cuidar do nosso ambiente. Se eu uso bastante esse exemplo no consultório, se eu tenho um peixinho dentro de um aquário sujo, eu tiro o peixinho de lá, lavo ele, limpo, trato e jogo ele dentro daquele aquário sujo, ele vai ficar doente de novo. Então, o ambiente que nos cerca é muito importante que a gente realmente trabalhe esse ambiente para que ele seja o mais saudável possível. E quando nós temos um ambiente socialmente, um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, a gente consegue ter melhores escolhas. O quarto item que guiou o guia foi que diferentes saberes, diferentes conhecimentos, geram realmente a base para a formulação dos guias alimentares. Então não foi feito pensando, olha, imagina o Brasil. O Brasil é um país continental. Não foi baseado só no que os gaúchos comem ou só o que os nordestinos comem. Eles realmente pegaram os saberes de toda a região e tentaram trazer o que tinha de melhor no nosso país para uma alimentação saudável, respeitando regionalidades. Jéssica coloca aqui para a gente no chat: nosso ambiente é calmo, mas por vezes é difícil comer e mastigar devagar e focar na comida na hora do almoço. Jéssica, essa colocação é fantástica porque ela vem ao encontro do que a gente falou na semana passada sobre o mindfulness. Se nós trabalharmos a nossa mente, por exemplo, em meditação, se nós trabalharmos o nosso autoconhecimento, nosso foco de atenção, a gente consegue fazer isso melhor. Então, eu vou contar um exemplo. Quando eu comecei a atuar em consultório, em 2005, como cardiologista, eu tinha pacientes internados em hospital, eu tinha preparando palestras, tinha pacientes no consultório, às vezes um paciente mais grave. Muitas vezes eu tinha dificuldade de focar no paciente que estava na minha frente e o pensamento fugia para aquele paciente grave, fugia para a ligação que eu tinha que fazer, fugia para aquele outro, esperando a ligação do médico que ia me tirar uma dúvida. Então, eu perdia o foco do paciente. Durante 3 meses, eu fiz meditação guiada. Tá? Na época, tinha um CD que eu colocava no notebook tinha ainda espaço para colocar CD, e sempre da 12h30 até 1h, chegava um pouco antes do consultório, sentava no consultório e ficava trabalhando essa meditação guiada. É incrível como mudou o foco depois disso para mim. Então foi um treino mental por um período e serviu para tudo. Então, quando eu tenho hoje o paciente na minha frente, eu consigo praticamente esquecer o mundo em volta e focar só nele. Mas foi treino. Então, aqui, quando a gente diz assim, mastigar devagar e focar na comida é difícil, muito difícil. Muito. Nós temos que trabalhar esse treinamento. A melhor ferramenta que eu encontrei para mim e que funcionou mesmo foi a meditação.
Hoje tá tão fácil. Tu pega o smartphone e clica num aplicativo sobre meditação guiada, você tem tudo certinho ali, os passos a passos, ele vai orientando. Então fica a dica de um treinamento para foco. Isso vale para tudo na vida depois. Quando a gente tem foco, a gente consegue executar muito mais fácil as tarefas. Nós não temos a habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Disse que as mulheres conseguem fazer 8 coisas ao mesmo tempo e o homem uma só. Mas não é bem assim, não. Realmente se exaure, tá? Então, tentem realmente trabalhar e melhorar essa parte do foco. E aí sim, quando você sentar para comer e você disser agora eu vou comer, você consegue se abster das coisas em volta e ficar focado na alimentação. Por fim, o último princípio do guia diz o seguinte: guias alimentares, eles servem para ampliar a autonomia nas escolhas alimentares. De novo, não tem que ser engessado, tá? Não tem que ser engessado. Águida, faça as perguntas à vontade, tá? Seja muito bem-vinda. Seguindo os princípios aqui, a gente tem então a classificação dos alimentos, tá? Para a classificação dos alimentos, ele divide em 4 grupos. Mudou, nessa época, a pirâmide alimentar, onde dizia que a base devia ser os pães, os carboidratos, depois verduras, e lá no final, doces e gorduras. Mudou. A classificação é a seguinte: a base da pirâmide, onde nós temos que ter uma ingesta muito maior de alimentos, é o in natura ou minimamente processado. In natura, alimentos obtidos diretamente de plantas ou de animais, sem que tenham sofrido qualquer alteração, nem cozimento, tá? Minimamente processados são alimentos in natura que antes da sua aquisição foram submetidos a alterações mínimas. Então, essa aqui é a base da pirâmide alimentar. Tentem trabalhar ao longo do dia de vocês, das alimentações, focar nessa tarja verde, tá? Alimentos in natura ou minimamente processados. Na segunda, a gente tem óleos, gorduras, sal e açúcar. Isso aqui são produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza e são utilizados para criar preparações culinárias. Então, quando nós temos, você vai fazer pode sim utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar. O segredo é a quantidade. Agora, se você puder reduzir a quantidade do sódio e usar mais temperos para extrair mais o sabor e diminuir a concentração de sódio, por exemplo, busca-se fazer isso. Tá? Então, segundo item, óleos, gorduras, sal e açúcar. Use isso para preparar os alimentos. De preferência que seja para preparar os alimentos in natura, tá? Ou minimamente processados. Os alimentos processados já começa a gente ter um alerta e pede para reduzir o consumo. Reduzir processados. Quem são os processados? Produtos fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado. Tá? Então aqui vem os pães, queijos. Tá? Então quando a gente coloca o pão, por exemplo, é um alimento processado, você deve tentar reduzir a quantidade de pão em geral. Não é proibido, povo, é menos. Tá? E os ultraprocessados? Esse é para evitar mesmo. Isso aí, se pudesse, era não comer. Tá? Alimentos ultraprocessados é quando a gente diz que é alimento que não é comida. Ou comida que não é alimento. Produtos cuja fabricação envolve diversas etapas, técnicas de processamento e ingredientes, muito deles de uso exclusivamente industrial. Corantes, conservantes, espessantes, acidulantes. Tá? Então, quando nós temos o produto... Esse aqui é os pacotinhos, pessoal. Aqui está a Coca-Cola, de exemplo, tá? O refrigerante, o miojo, tudo que é de pacotinho. Então, se isso aqui, se puder tirar do cardápio, tire do cardápio. É óbvio que é muito mais fácil. É muito mais fácil pegar um pacotinho de bolacha e colocar na bolsa do filho e vai para a escola e esse é o teu lanche. Tá? Agora, sair do que é fácil e ir no que é saudável é uma questão de escolha, tá? E aí nós temos que ser fortes para isso.
Tá? Ed, bom dia, seja muito bem-vinda. Agda, vamos ver aqui, você colocou uma pergunta. Sobre a redução do consumo calórico com redução de consumo de alimentos calóricos. A melhor estratégia seria low carb, com redução de carboidratos e aumento de proteínas nas refeições. E sobre jejum intermitente, o guia aborda algo sobre o assunto, sobre desintoxicação alimentar? Agda, então, não aborda nada disso. Tá? E por que não aborda? Eu assisti durante o mestrado uma palestra de um doutorando em nutrição, e ele colocou que todas as dietas que existiam tinham o mesmo foco: reduzir volume calórico. Todas elas. Então, todas as dietas vão funcionar, mas todas elas só têm um objetivo: reduzir o volume calórico. Então, quando a gente fala em trocar a low carb, tá, por alimentos calóricos, não, tem sentido sim, e todas têm sentido, por um período curto. Mas eles viram também que quando você trabalha low carb e aumenta muito proteína, você piora LDL e colesterol. E isso é conhecido como pior para mortalidade cardiovascular. Tem relação direta. Então, assim, não adianta, às vezes tem algumas coisas na internet que diz que, porque o colesterol não é ruim, sim. Os estudos mostram que a longo prazo vai aumentar a mortalidade cardiovascular. Leandro, e vale a pena fazer essas mudanças por períodos curtos? Claro que vale. Porque todas as dietas que você faz vão culminar com o mesmo objetivo: reduzir volume calórico. Então, quando a gente fala em jejum intermitente, qual que é os benefícios disso? Pessoal, pensem comigo. Hoje evoluiu-se muito em termos de conhecimento sobre obesidade. Muito, muito. E a gente sabe que tem muitos hormônios e neurotransmissores que são responsáveis pela saciedade ou a insaciedade. Então, o que acontece? Quando você começa a fazer jejum intermitente, você ativa mecanismos corporais e cerebrais que ativam melhor esses sensores de alimentação. Quando você faz jejum intermitente, você consegue preparar o seu corpo, você consegue ter um controle maior sobre suas escolhas corporais. Tem muita gente fazendo a dieta da água, onde eles ficam 72 horas só tomando água. Só água. Tá? Sem nada mais, só água. E o corpo, o que ele faz nisso? Ele se readapta, ele se reinventa. Então, onde é que nós temos a desintoxicação alimentar? Não é em relação ao alimento, não, é em relação ao nosso cérebro mesmo. Por quê? Porque a gente tem realmente os receptores de leptina, os receptores desses hormônios da saciedade, eles estão todos muito desregulados. Por quê? Porque a gente teve um abuso alimentar nos últimos anos. Qual é a dificuldade que nós temos hoje de encontrar alimento? Nenhuma. E anos atrás, qual era a dificuldade que a gente tinha? Tinha que ir para a caça para conseguir. Vamos voltar lá na Idade da Pedra, só alimentava quando tinha conseguido a caça. Ou, quando tinha fartura, era alguns períodos do ano. Quando tinha frutas, tinha períodos que tinha escassez. Então, sim, tudo funciona. O jejum intermitente funciona, sim. Tudo que nos tira da zona de conforto, nos fortalece, nos deixa mais forte. Vale a pena fazer esses tipos de... Vale a pena fazer. Tá? Se disser assim, Leandro, uma dieta low carb contínua, não vale a pena. Criar como estilo de vida apenas isso não vale a pena. Vai desregular em algum momento. Então, não adianta ser radical no que a gente faz. E aí que o guia alimentar vem de um jeito fantástico. Ele não radicaliza as escolhas. Tá? Permite escolhas. Quer ser vegano? Não há problema nenhum ser vegano. Não há problema nenhum. Você vai fazer substituições onde você vai conseguir proteína vegetal no lugar do animal. Quer usar carne, só carne, não quer comer vegetal? Não tem problema. Fica de olho no seu colesterol, fica de olho em outras alterações. Mas o segredo é que você consiga seguir o conjunto. E o conjunto não é só a comida. É a relação com a comida, como você prepara, como você faz. E aqui sim, evitar os ultraprocessados. Tá? Partimos para o zero açúcar refinado e zero glúten. Descascar mais e desembalar menos. Jéssica, não tem preço isso, tá?
Não tem. Segundo o que a gente tem de estudo, é o que é o mais saudável. E é isso que a gente tenta ir atrás, tá? Hoje, realmente, tudo muito fácil, tudo à mão, a gente come sem fome. É isso. É sobre isso. Essas 3 colocações que você colocou no chat, é isso que está dentro do guia alimentar, tá? É o mínimo possível de pacotinhos, é o máximo possível de relação com o alimento e foco. Vai se alimentar, como é que vai ter foco? Cria um ambiente saudável para isso. Cria um ambiente onde você se sinta bem. Tira a pressa da alimentação. O fast food, o X, gente da nossa região que tem, e o que a gente faz de pedir de noite esses lanches, tá? Chega para janta, em vez de preparar, não, vou fazer uma janta hoje à noite. Não, eu vou pegar um X, vou pegar uma pizza. É tão fácil, tem teleentrega, tu não precisa nem... A gente reclama para ir até o portão para pegar, tá? Fica disputando em casa quem que vai buscar ali no portão a comida. Chega pronta. E da mesma velocidade que ela chega, a gente come. E aí começa a ter um problema gigante em termos de saúde. É esse o pior alimento que eles colocam, o que nós podemos colocar é justamente isso. Imagina uma pizza, a quantidade de condimentos que tem ali, o X. Daí come X salada, que daí é mais saudável, porque é X salada, né? Não é o X bacon. Tá? Então, é esse tipo de transformação que a gente precisa ter. Só que a gente está com fome, a gente está cansado, a gente não quer ir para a cozinha cozinhar porque a gente vê mais trabalho nisso. A gente não vê como um momento de lazer chegar na cozinha e fazer uma comida e deixar a cozinha organizada. A gente vê como mais trabalho, mais louça para lavar, mais trabalho para fazer. Então, às vezes nós temos que regular muito mais nosso ambiente, de não nos sentir tão cansados, do que realmente pensar no que seja só alimentação. Agatha, eu espero que tenha respondido, tá? Mas assim, ó, a melhor estratégia não é low carb para reduzir. A melhor estratégia é volume. Volume. Reduzir volume. Saiu um trabalho científico, esse eu posso, se tu chamar a França, eu posso te mandar uma recente agora, tá? Mostrando sobre as dietas de várias populações do mundo, tá? E eles descobriram que, no contexto, mesmo que tenha uma dieta saudável, o que mudava a mortalidade era o volume. Quem comia menos. Os povos asiáticos consomem um volume menor de alimentos do que o europeu e o americano. Então, esse volume alimentar hoje é o que tem de mais importante. Foi com o guia alimentar e com o estudo que eu criei uma frase que eu uso para os meus pacientes, assim, a frase que eu mais uso, eu digo que ela vale 300 mil reais, essa frase. Tá? E a frase é a seguinte, prestem bem atenção que esse aqui é o presente que eu vou dar para vocês. A frase que eu uso para os meus pacientes e que funciona melhor do que qualquer outra coisa que eu vi de dieta é muito simples. Ela diz o seguinte: comer a metade no dobro do tempo. Eu vou repetir. Comer a metade no dobro do tempo. E por que a gente coloca isso? Por que a gente coloca essa frase, tá? Pelo simples fato de que comendo a metade você vai comer, vai entrar um volume menor, é suficiente. Mas e o dobro do tempo por quê, Leandro? Porque aí você vai ter mais tempo para saciedade. Você vai ter mais tempo para sentir o alimento. Então, se você precisa de algumas ferramentas, se você segue algumas dietas, isso sempre é bom, te tira da zona de conforto. Pelo menos você está pensando na alimentação, você está buscando algo mais saudável. Isso é fantástico. Agora, nenhuma dieta vai ser melhor do que a outra, vai ser melhor num ponto específico. Se você quer mais massa muscular, óbvio, aumenta o índice de proteína na comida. Tá? Então, se você vai fazer uma maratona, você não vai querer tanta massa muscular, você quer resistência, você vai precisar de mais carboidratos, principalmente antes das corridas. Então, depende o nicho, o momento da pessoa, tá? Mas a alimentação saudável, ela tem a ver com essa frase que eu coloquei. Comer a metade no dobro do tempo. A metade do quê? A metade do que você comia ontem. E por quê? Porque a gente come muito mesmo, tá? Mas é por isso, tá? Então, pessoal, olha só o que ele coloca como recomendações. Guia alimentar para a população brasileira.
Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequena quantidade como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Coloque sim junto, mas use como base o mais natural. E evite alimentos ultraprocessados. Então não tem espaço para ele. Tem espaço para a gula, para o gosto, tudo bem, mas não tem espaço saudável em alimento ultraprocessado. O que eles colocam então, povo? Dentro do guia tem inúmeras dessas imagenzinhas que tem aqui, tá? Essa foto aqui é do guia mesmo, tá? O guia pretende valorizar a cultura alimentar local. Tá? A nossa aqui é uma cultura alimentar muito boa. Nós temos muitas opções boas. Alimentação que privilegia alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentação variada que contempla os diversos grupos de alimentos. Aí, Jéssica, aqui fala um pouquinho, então, ó. Se ele coloca que uma alimentação variada que contempla diversos grupos é algo mais saudável, é porque focar só no low carb, só na paleolítica, focar só na proteica, talvez não seja uma boa alternativa de dieta saudável, a não ser que queira um ganho específico. Tá? E alimentação que tradicionalmente já faz parte dos hábitos alimentares do brasileiro. Arroz e feijão é arroz e feijão, pô. É uma das maiores bases alimentares que a gente tem. Se você for olhar no guia aqui, ele coloca arroz e feijão na maioria das preparações culinárias. Então, isso é algo para ter sempre. A Franci hoje vai cozinhar feijão, né, Franci? Oba! E por fim, então, pessoal, só para motivar vocês aqui sobre o guia, tá? O Guia Alimentar foi considerado o melhor do mundo na área da educação alimentar pelo Vox, o principal jornal eletrônico dos Estados Unidos. Especialistas reconhecidos na área de nutrição e alimentação. Aqui diz Marion Nestle, professora da New York University, Michael Pollan, da Universidade de Califórnia, em Berkeley, Robert Lustig, da Universidade de Califórnia, em São Francisco, entre outros, consideram o guia revolucionário e documento de referência para outros países. Foi específico para Brasil, foi criado para Brasil de acordo com as nossas culturas, tá? E ele foi referência para outros países seguirem um modelo dele. Então, o que eu queria trazer para vocês de alimentação saudável. Degustem esse guia. É fácil, a gente tem acesso a ele, é uma leitura boa de fazer. Tá? Tentem incorporar aos poucos no dia a dia de vocês. Tentem trazer isso para o dia a dia. A gente já não tem uma dieta tão ruim, não, povo. A gente come legal até. Tá? Não dá para dizer que a gente tem uma dieta tão desregrada. Eu acredito que a nossa base hoje, para quem está com excessozinho de peso e quer controlar esse peso, é a frasezinha que eu coloquei para vocês. Eu vou repetir de novo, tá? Comer a metade do que você vem comendo, levando o dobro do tempo. Então, se você faz um prato de comida e você devora ele em 10 minutos, sirva o prato. Retira metade do volume alimentar e leve 20 minutos para comer isso. Essa é a melhor solução que eu conheço hoje para a gente ter um peso adequado, se quiser reduzir o peso, tá? E manter-se com saúde. Em termos de qualidade, Leandro, eu já tenho o peso normal, eu já estou com o peso adequado, evite ultraprocessado. Tá? Se nós pudéssemos resumir a conversa para a gente trabalhar. Leandro, fala sobre alimentação saudável em 10 segundos. Comer a metade no dobro do tempo e evitar alimentos ultraprocessados. Se a gente conseguir trabalhar isso, a gente já vai estar anos-luz à frente em termos de saúde, tá? Então, é bacana a gente colocar esse tipo de informação para vocês, pessoal, porque hoje
Hoje é a primeira semana que nós estamos falando sobre esse item aqui, o item verde, tá? Sobre alimentação saudável. Nas próximas semanas nós vamos trazer outros desses 8 itens, tá? E vocês podem, sim, chegar e pedir para a gente sobre os outros itens. Durante a semana surgiu dúvida de alimentação saudável, não tem problema trazer na próxima semana. Não necessariamente a gente vai seguir essa sequência que está aqui, tá? Mas a gente vai trazendo um desses a cada semana. Se vocês colocarem lá no Instagram, dr.leandrogiacomello, qual que vocês querem para a semana que vem, ou semana que vem eu posso assistir, poderia falar sobre cessação de tabagismo, poderia falar sobre controle de colesterol, podem interagir com a gente lá, faço questão que interajam com a gente lá, tá? E em cima disso, nós vamos trabalhar o que é essencial para vivermos com saúde. A temática de hoje foi alimentação saudável, tá? Foi muito bom essa interação de vocês no chat, tá? Foi muito bacana, torna bem mais divertido para mim estar respondendo vocês e estar conversando. A Ágata colocou aqui, boa explicação, pode me enviar sim, e hoje à noite estarei com vários alunos na palestra. Obrigado, Ágata. A propósito, hoje à noite tem uma palestra, está sendo proporcionada pela Prefeitura de Iporã do Oeste, e muito do que a gente vai falar é em relação a esses 8 essenciais da vida. É cardiologia comportamental. Como que nossos comportamentos vão proteger o nosso coração. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, muito obrigado. Eu vou colocar aqui no chat o WhatsApp da France. Eu coloquei aqui no chat o WhatsApp da France, tá? E para vocês que precisarem pedirem o guia para ela, que daí eu vou passar ele em PDF para ela repassar para vocês, tá? Mas se pesquisarem na internet, vocês conseguem encontrar ele também gratuito. É só baixar em PDF, tá? Povo, muito obrigado. Mais uma sexta que a gente esteve junto. Espero que estejam sempre presentes nas próximas sextas-feiras também. Tragam pessoas que vocês conhecem ou que queiram aprofundar um pouco mais sobre cardiologia comportamental. E vamos começar realmente a sexta-feira, o Sextou com Conhecimento. E vamos para esse final de semana com muita saúde e buscando o que a gente tem de melhor, tá? Que é o cuidado de si mesmo, o autocuidado. Tá? Acho que isso é mais importante do que a gente querer apontar dedo, é a gente focar no que é importante para a gente. Muito obrigado pela parceria de todos. Vejo vocês na próxima sexta-feira. Um abraço e até breve. Tchau, pessoal.